Medo do medo que dá. Ei, boa tarde! Oi, oi! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse episódio da Travessia do Caos à Plenitude, onde a gente fala sobre como encontrar o seu lugar no mundo, como ter clareza da sua missão na vida, e eu compartilho com vocês a minha jornada do caos à plenitude, tentando trazer luz, tentando guiar de alguma forma a caminhada de vocês. Porque uma coisa é certa, eu posso apontar caminhos, mas eu não posso fazer a caminhada por vocês. Cada um precisa se responsabilizar, tomar para si as rédeas da própria vida e fazer a caminhada, não é isso? Mas, como diz Lenine, medo. Por que eu escolhi essa letra hoje, né? Porque a gente vai falar de uma parte da jornada que é uma parte que dá medo mesmo. E aí, a primeira coisa que eu quero fazer antes de entrar no nosso tema é te perguntar: você tem medo de quê? Respira, não responde agora. Mas deixa essa pergunta aí no seu papel, aí no seu bloco. Lembra, vem para os episódios com bloco porque tem exercício prático. Você tem medo de quê? E a gente terminou o episódio de ontem. No episódio de ontem eu contei para vocês os meus sonhos de criança, trouxe a história da Majô, contei como um dia, 25 anos depois, eu me dei conta que eu não tinha realizado nenhum dos sonhos que eu tinha me proposto, que eu tinha muitos sonhos aos 11 anos de idade, que eu tinha muitas ideias, era uma menina muito criativa, mas que de repente eu acordei e nada daquilo tinha se realizado. Aos 25 anos. A gente vai continuar essa história já, mas antes eu vou fazer uma pequena retrospectiva para quem não assistiu o episódio de ontem. Ontem eu te mostrei por que a gente desiste dos sonhos. E te contei também como a gente cria uma carapaça que nos protege da dor, ao mesmo tempo que limita completamente a realização não apenas dos nossos sonhos, mas de todo o nosso potencial. E eu ainda te mostrei qual o caminho, por onde a gente tem que ir para conseguir abrir essa carapaça e crescer exponencialmente, tanto internamente quanto em todos os setores da nossa vida. Foi isso que a gente viu no episódio de ontem. Hoje a gente vai falar sobre você é o que você se permite. E para falar sobre essa permissão que você precisa dar a si mesma e esse segurar as rédeas da própria vida, eu vou pegar a história de onde a gente deixou ontem. Então ontem, respondendo a uma pessoa aí da audiência, eu contei como foi o meu start. E o meu start, para você que não estava aqui ontem, foi aos 25 anos. No dia em que eu acordei de manhã, olhei para o lado e tinha um homem deitado ao meu lado. Então eu apurei o ouvido e tinha um choro de criança no quarto, ao lado. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, ainda deitada na cama, e eu me perguntei: como é que eu vim parar aqui? Em que momento da minha vida eu fiz essas escolhas? Em que momento eu decidi que aos 25 anos eu ia estar casada e com um bebê? Esse foi o meu start. Foi o meu lampejo, o meu highlight de consciência. Mas e dos 11 aos 25, onde é que eu estava? Onde é que estava a minha cabeça? Como é que eu fiquei anestesiada tanto tempo? A gente fica anestesiado. E isso tem a ver
com a necessidade que a gente desenvolve de agradar e realizar os sonhos dos outros, a potência que o outro projeta em nós e aí a gente quer realizar por ele. É claro que muitos de nós não seguem o caminho de agradar os outros. Ao contrário, num movimento contrafóbico, ele faz o papel de criança birrenta e diz não faço, não faço, não faço. Só que às vezes esse não faço é pro próprio sonho. É verdade. A cabeça da gente dá uns nós, nos coloca em umas situações que até Deus duvida. Mas eu não vou te enrolar. E aí? Descobri que não sabia o que eu estava fazendo ali. Qual foi a medida que eu tomei? Qual foi a decisão? Qual foi a escolha? A gente ouviu a trilha sonora, né? Lenine, Miedo. Pois eu vou te contar que do momento em que eu tomei consciência de que eu tinha andado como um zumbi, dos 11 ou 12 ou 13 ou 14, eu não sei precisar exatamente quando, até os 25, eu parei para olhar e eu vi. E ver é o primeiro passo antes de qualquer passo. Porque as portas da consciência, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Depois que você vê algo, é muito difícil desver. O que você vai fazer com o que você viu, aí são outros 500. Outros 500 mesmo. Por quê? Porque na medida em que você viu, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. É necessário que você tenha pernas para fazer essa escolha. E o que eu chamo de pernas? Coragem. Coragem de assumir as consequências pelas escolhas que você fez. E eu estava pronta aos 25 anos com um bebê de 2 anos e uma gravidez que viria logo em seguida, uma segunda gravidez, para tomar alguma medida em relação àquilo? Não, eu não estava pronta. Eu não estava pronta porque, primeiro, eu não sabia para que lado ir, eu já não sabia quem eu era, eu não sabia mais exatamente quais eram os meus sonhos, eu só sabia uma coisa, que eu não sabia quando é que eu tinha feito aquelas escolhas, a partir de que lugar eu tinha feito aquelas escolhas. E eu não sei se você já viveu algo assim, ou se você conhece alguém que já se sentiu assim. Se você conhece alguém que já se sentiu assim ou que se sente assim, é a hora de você clicar nesse aviãozinho e compartilhar essa live com essa pessoa, para que ela também possa embarcar nessa viagem com a gente, fazer a travessia do caos à plenitude e descobrir como sair dessa enrascada. Eu fiz terapia, eu li muitos livros, Poder do Pensamento Positivo, O Segredo, que mais que eu li na época? Deixa eu tentar lembrar. Não foi nessa época que eu li Mulheres que Amam Demais, isso foi depois. Eu li muitos livros nessa época, eu me apeguei à religião e tentava me equilibrar entre a frustração de perceber que eu vivia uma vida que eu não tinha conscientemente escolhido, porque em alguma instância minha eu escolhi, eu disse sim, eu não fui amarrada para ir para o altar, né? Então eu tentava me equilibrar entre a realidade que eu tinha acabado de ver, que estava ali na minha frente, e o medo de tomar qualquer decisão, porque eu não sabia para que lado ir. Eu não tinha terminado a faculdade, porque a minha gravidez aconteceu 11 meses antes de eu me formar. Eu tinha deixado um emprego super bom no Bank Boston para assumir a maternidade integralmente, porque isso eu me lembro, era prioritário para mim, assumir a maternidade integralmente. De maneira que eu não me reconhecia mais.
eu cuidava da casa, mas eu tinha uma empregada também, e eu lia, e eu empurrei a faculdade com a barriga, enfim, e a vida era assim, meio sem sentido, sabe? Meio sem sentido. E eu vivi essa vida sem sentido, com consciência de que ela não tinha sentido, por mais 5 anos. Sim, porque como eu acabei de dizer a vocês, pouco depois que eu descobri que eu não sabia como eu tinha ido parar naquela vida, aconteceu que eu engravidei pela 2ª vez. Veio um novo bebê. E aí tinha uma prioridade de vida, né? Que era a chegada desse novo bebê. E aí, mesmo tendo consciência de que aquela não era a vida que eu tinha escolhido, eu decidi, por omissão, permanecer. Decidi permanecer pelo bem da criança, decidi permanecer por todos os desafios que significavam uma mudança naquela altura do campeonato. E fui ficando. E sempre brincando de um jogo que eu não sei se vocês conhecem. Quem conhece, coloca um sim aqui nos comentários. O jogo da Poliana, sabe? O jogo do contente. Então eu olhava para aquilo tudo e dizia, mas é tão legal, né? Mas é tão legal, né? Tá vindo um bebê, puxa, que legal. Nossa, ele é um cara, é um bom pai, é um cara legal. Não, tá tudo bem. Porque, olha, anota isso que eu vou te dizer agora. Anota mesmo. Uma coisa é você agradecer pelo que você tem. E isso é muito importante. Ser grato, se sentir grato, grata por tudo o que você tem é super importante em qualquer altura da sua caminhada. Isso é diferente de jogar o jogo do contente. Ser grata é uma coisa. Jogar o jogo do contente é alimentar uma ilusão de que nada precisa ser feito, de que tá tudo bem do jeito que tá e que você tem que se contentar com aquilo que você já sabe que não é para você, que você já sabe que não é a sua. A gente pode e deve reconhecer que algo já não faz sentido e se despedir com gratidão. Mas isso eu tô falando agora. Veja, 25 anos depois eu tô te falando isso. Na época, eu me sentia ingrata por não valorizar, aspas, ou por querer sair daquela situação, por desejar mudar aquela situação, por não reconhecer aquela situação como sendo o lugar que eu queria estar. Então, o que aconteceu? Eu fui empurrando com a barriga, jogando o jogo do contente e fingindo para mim mesmo e para todos que estava tudo bem. E se você olhasse de fora, você ia dizer, nossa, que família linda! Lembra da imagem que a gente construiu ontem? Era exatamente a família. Pai, mãe, 2 filhos, não tinha pet naquela época, 2 filhos, um menino e uma menina, porque a família perfeita ainda por cima tem menino e menina. Carro, a gente morava na praia, né? Fortaleza, aquele paraíso maravilhoso. Perfeito. Então quem olhava de fora dizia, uau, né? Sonho de consumo essa vida. E eu me sentia, e eu não sei se você já se sentiu assim, se em algum momento você já se sentiu assim, coloca um sim aqui para mim nos comentários. Eu me sentia culpada por não me sentir feliz. Eu me sentia culpada porque eu tinha tudo e não me sentia satisfeita, não me sentia completa, me sentia vazia. Eu tinha 2 filhos maravilhosos, eu tinha um marido que me amava, que era um bom pai para os filhos, que tinha um bom emprego.
Morava num excelente bairro, num ótimo apartamento, numa cidade de praia, fazia caminhada na beira-mar. Então, me explica como é que uma pessoa dessa não consegue se sentir feliz? Fala pra mim. Você conhece alguém que se sente assim? Se você conhece, clica no aviãozinho e encaminha essa live correndo, porque essa não vai ficar gravada, não vai ter a reprise aqui gravada. Então encaminha para a pessoa vir ouvir a história. Muito bem, o que se faz com isso, né? O que se faz quando você tem 25, 26, 27 anos e está lidando com essa situação? Sendo que você largou a faculdade, sendo que você largou o seu emprego e você está ali, 100% mãe de família, aquilo que você nunca havia sonhado antes. O que você faz é adiar. Adiar. 1 minuto para o comercial e o meu poema predileto do Pessoa por anos. Continuo adorando, mas não é mais o meu poema predileto, tá? Olha só, veja se não tem tudo a ver com esse momento que eu estava vivendo, veja se tem a ver com você. Se tiver a ver com você, eu quero que você coloque um joinha aí embaixo. Ou então suba uns coraçõezinhos, que eu adoro esses coraçõezinhos. Espera aí, presta atenção. Ave Maria, cadê? Aqui, olha só. Depois de amanhã. Sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Hoje não, ainda não dá. Não, hoje nada. Hoje eu não posso. Não posso, eu não terminei minha faculdade. Eu não posso, eu não tenho emprego. Eu não posso, eu não tenho família nessa cidade. Eu tinha voltado para Brasília. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva. O cansaço antecipado e infinito. Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico. Essa espécie de alma, só amanhã. Só depois de amanhã. E aí, minha gente, e aí que eu adiei, saí de Fortaleza, voltei para Brasília, voltei para a faculdade, terminei a faculdade, voltei a trabalhar, adiando e adiando e adiando a decisão de me separar. Mas como eu já tinha dito no episódio de ontem, quando a gente não toma as decisões que a gente precisa tomar na vida da gente, a vida para a gente e ela toma as decisões que a gente não toma. Anota isso. Eu falei isso ontem para você e eu tô falando de novo isso. E o corona não tá à toa, ele fez o mundo parar. Então, essa é uma lição que você não pode perder. Quando você não para e faz as suas decisões e muda de rumo quando tem que mudar e assume as responsabilidades que são suas e de mais ninguém, que são minhas e de mais ninguém, a vida para a gente. E aí, sabe o que aconteceu? Férias em Porto Seguro, viajamos de carro. Clio, primeiro Clio fabricado no Brasil. Airbag duplo. 28 dias de comprado, voltando das férias no sul da Bahia. Colisão frontal. Acidente de carro. Foi assim que a vida me parou. Foi assim que a vida me deu um sacode e disse: minha filha, acorda! Acorda! A vida pode ser infinita no além, mas aqui na Terra ela tem um tempo de duração. Onde você tá? Você tá fazendo o quê? Eu entrei em estado de choque, fiz uma fratura de clavícula. Meus filhos, graças a Deus, não sofreram nada, o meu marido também não. E eu tive que ficar dias e dias e dias na cama, me recuperando. E eu tive que parar para olhar para a minha vida, para olhar para as escolhas que eu tinha feito. Lembra que aos 25 anos eu já tinha tido a pista? Então,
Levei 5 anos para... E se a vida não tivesse me empurrado, eu teria continuado agarrada ao Fernando Pessoa, adiando uma decisão, uma medida, uma solução, um próximo passo. E aí que com esse acidente de carro, não fui só eu que tive que parar. O Joey, meu marido, também teve que parar. Afinal de contas, na minha fantasia, eu fico imaginando ele lá, sentado na beira da estrada, com tudo espalhado na pista, todas as nossas coisas espalhadas na pista, um carro totalmente destruído, perda total deu. Esperando o seguro chegar, esperando a polícia liberar. Então, do mesmo jeito que eu precisei parar para pensar, o pai dos meus filhos também precisou parar para pensar sobre o que ele estava fazendo da vida dele. Porque se você acha que quando você descobre que você não está feliz, o outro não sabe que você não está feliz porque você não falou, eu tenho que te contar uma coisa. Seu parceiro ou sua parceira sabem que você não está feliz. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E se eu não tenho alegria na minha alma, se eu não me sinto plena, se eu não me sinto repleta de amor, eu não tenho nada disso para dar, para compartilhar com ninguém. Por mais esforço que eu faça, sempre será um esforço e não algo real. Lembra da camada mais externa de proteção? Vai ser sempre a partir da camada de proteção, não a partir do eu real, não a partir da minha identidade profunda, da minha essência. E o parceiro e os filhos sabem disso. E se esse momento de consciência é na sua relação de trabalho, o seu chefe sabe disso, os seus colegas sabem disso. E se é na empresa, o seu sócio sabe disso. Porque está aqui, no campo da consciência coletiva daquele sistema do qual você faz parte. E transborda na sua pele, na sua forma de se expressar. Por mais que você sorria, por mais que você faça planos, no fundo dos seus olhos está revelado que você não está feliz. O outro sabe. E o pai dos meus filhos sabia. No fundo ele sabia. Tanto que quando a vida nos parou com esse acidente de carro, ele tomou a iniciativa. Ele foi corajoso e disse: deu. Eu cansei de uma vida mais ou menos. E eu tomei um susto. Porque era a coragem que eu não tinha de tomar a decisão. Era a coragem que eu não tive de tomar as rédeas da minha vida. Mas se eu não tomei as rédeas da minha vida e o mundo parou a gente, a vida parou a gente, e ele tomou as rédeas da vida dele e tomou a decisão dele, eu ia ter que lidar com o meu abismo. Querendo ou não. E aí isso nos traz para um conceito que eu chamo de caos e plenitude. Mas há quem chame de Kensho e Satori. Há quem chame também de aprender pela dor ou aprender pelo amor. Aí você escolhe como é que você quer chamar isso. Eu chamo de caos e plenitude. Quando a gente não está no caminho da gente, quando a gente não está ocupando o lugar da gente, realizando toda a nossa potência aqui na Terra, a gente está sempre aprendendo em Kensho. A gente está sempre aprendendo com o caos. A gente está sempre aprendendo com essa porrada que a vida nos dá. Então a gente aprende com acidente, a gente aprende com divórcio inesperado, a gente aprende com desemprego, a gente aprende... E alguns vão chamar isso de aprender pela dor. Certo? Mas a gente aprende, porque a gente veio aqui para crescer. Então a gente cresce ou a gente cresce.
Só que tem um segredinho que eu descobri nos últimos 25 anos. É que a gente pode aprender em Satori. Ou, como eu chamo, a gente pode aprender na plenitude. E é muito mais leve aprender na plenitude. Só que para aprender na plenitude eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso fazer eu as minhas decisões do que é melhor para mim. E se eu não faço, então uma nova experiência Kensho, um novo caos se apresenta na minha vida. Como se apresentou o acidente e logo em seguida ao acidente, o divórcio. Imagina, eu tinha deixado o trabalho, eu tinha terminado a faculdade já, mas eu tinha deixado o trabalho, 2 filhos, numa cidade em que eu não tinha família, a não ser a família do meu ex-marido. Pensa bem. Na época eu tinha começado a advogar, eu tinha 2 casos que muito mal pagavam as contas. Foi muito perrengue, não foi pouco não. E eu agradeço. E aí sim, não é jogo de contente. Eu realmente agradeço. Por que eu agradeço a esse caos? Porque este caos me mostrou o caminho. Me mostrou novas possibilidades. Me fez arregaçar as mangas e ir à luta. Arregaçar as mangas e ir à luta é tanto em Kensho quanto em Satori, tanto no caos quanto na plenitude, tomar o risco de fazer escolhas. Pagar o preço pelas escolhas. O preço financeiro, o preço de tempo, o preço de espaço interno, o preço de sacrificar coisas, sacrificar papéis, sacrificar espaços. E quanto mais você está em Kensho, quanto mais você está no caos, vivendo e aprendendo a partir do caos, mais coisas você precisa sacrificar para tomar suas decisões. Quando você está em Satori, você também tem que pagar o preço. Só que você paga o preço aqui, ó, com serenidade. E se eu tô te dizendo isso, é porque eu experimentei Kensho e Satori. Eu experimentei o caos e experimento todos os dias na minha vida, há alguns anos já, a plenitude. E você? Você está em Kensho ou você está em Satori? Você está aprendendo no caos ou na plenitude? Coloca aqui para mim nos comentários. Se for caos, hashtag caos. Se for plenitude, hashtag plenitude. Me conta que eu quero saber. Então, essa escolha, por isso eu digo a vocês que o caos é o seu caos, a plenitude é a sua plenitude. Mas a plenitude não é um lugar de chegar. Eu também disse isso ontem e eu vou repetir hoje, eu vou repetir provavelmente amanhã. A plenitude é um jeito de caminhar. É um olhar que a gente tem para a estrada. É o próprio caminhar, inclusive. Certo? Então, bem, o que eu faço para sair de um modelo de aprendizagem e crescimento que é Kensho, que é caos, para ir para um modelo de aprendizagem e de crescimento que é Satori? Você lembra como começou essa história? Como foi o start? O start aconteceu quando eu, abri os olhos e vi. Vi o quê? Que alguma coisa estava fora da ordem. Que alguma coisa estava fora de lugar. E que eu tinha desistido dos meus sonhos. E que eu estava vivendo uma vida que eu não sabia nem muito bem onde eu tinha escolhido. Entre caos e plenitude é possível? Sim! É um caminho, mas a plenitude, ela não está livre de desafios. Mas desafios não são igual a caos. E a gente vai falar sobre isso ao longo dessa série mais adiante. No episódio 5 ou 6 a gente fala sobre isso. E eu tiro essa tua dúvida. Então,
Ao perceber esse caos, ao perceber que eu não estava realizando os meus sonhos, eu podia ter tomado uma medida, mas eu não tomei, eu adiei, eu fingi que não vi. E agora eu vou entrar numa parte delicada dessa história toda, que é te contar e te provocar a reflexão sobre como é que você está adiando, como é que você está sendo Fernando Pessoa e adiando as decisões que você precisa tomar na sua vida, as mudanças que você precisa fazer. Às vezes é uma mudança simples de cuidar do seu corpo, às vezes é uma mudança complexa, um divórcio, uma mudança de rumo profissional, a criação de uma empresa ou o fechamento de uma empresa. Não importa em qual área da sua vida. E eu vou te mostrar isso agora. Quer ver? Pega o papel e a caneta que eu te pedi para trazer. Se você não pegou ainda, corre aí. Corre porque eu vou colocar os óculos para ler o exercício e aí você tem tempo, né? Mas olha só. E eu vou pedir para você fazer uma lista de 9 aspectos da vida. É um exercício rápido. É só uma fotografia. É uma fotografia assim deste momento, tá bom? Tá dando um reflexozinho aqui no óculos, né? E se você já pegou o papel, já pegou a caneta, eu vou começar, hein? Então, a lista é o seguinte, coloca um embaixo do outro. Relacionamento, família, profissão, dinheiro, vida social, crescimento pessoal, saúde, bem-estar e realização. Anotou? Quem anotou, coloca um sim aqui embaixo. É uma fotografia simples, mas ela é muito eficaz. Para fazer o quê? Dar esse estalo e você vê o que você precisa ver. Então, quem já conseguiu anotar os aspectos da vida, coloca sim, ou então vamos fazendo junto, né? Como que é fazendo junto? Eu quero que você pense, quando eu falar a palavra, essa que eu listei, e sem pensar demais, é assim, ó, é no estalo. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para esses aspectos da sua vida. Mas não é para você ficar pensando, não, é no estalo. O que vale nesse exercício é o estalo, certo? Então, os 2 últimos é bem-estar e realização, Edson. Então você coloca essa lista e aí de 0 a 10, vamos lá, relacionamento, família, 0 a 10 coloca a nota. Profissão, como que tá hoje? Dinheiro, vida social, crescimento, saúde, bem-estar e realização. É foto rápida, tipo instantânea, sabe? Assim. Por que eu tô te pedindo para fazer esse exercício? Porque isso corresponde ao tum, caramba! Olha só, não tô vivendo todo o meu potencial. Quem respondeu 10 em tudo? Em absolutamente tudo? Quem respondeu 10 em tudo, coloca sim aqui. Quem teve 2 ou mais áreas com menos de 3 ou menos de 5, coloca um sim aqui para mim. Bem-vinda, Cris. Então, esse exercício ele é uma fotografia. Ele nos revela o quê? Que a gente não está vivendo o nosso pleno potencial, que a gente não está expressando tudo o que a gente veio expressar aqui. Nós podemos mais. Não importa em que ponto da caminhada você está, nós podemos mais. E mesmo que eu esteja aqui para te mostrar o caminho da plenitude e diga a você, eu estou vivendo o meu caminho em plenitude, eu ainda tenho muito mais a crescer. Eu tenho muito mais a expressar nesse mundo. A diferença é que eu sei disso.
E eu invisto em mim todos os dias para cada dia mais e melhor eu poder expressar isso. Expressar na minha própria vida, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus pais, na minha relação com o trabalho, na minha relação com o mundo. Porque eu sou parte de um todo. Todos nós somos parte de um grande sistema. E tá aí o corona, que não me deixa mentir. Nós somos um grande sistema onde todos dependem de todos. Então, expressar a sua plena potencialidade no mundo é não apenas crescer o seu eu real, como transbordar isso para todos os aspectos da sua vida consistentemente e ainda levar isso para o mundo. Não importa em que ponto da caminhada você está. O importante é que você pare para olhar para isso. Atenção. E faça a escolha do porquê que, afinal de contas, você está fazendo essa caminhada, né? Então, bom, feita essa lista, você aí já tem uma pista. É a sua pista. Olho nela. Como que você está se distraindo esse tempo todo? Se você não tinha consciência plena ainda dos itens da sua vida que você não estava olhando, ou que você estava dando menos atenção, ou de que não estava tão legal assim quanto parecia, e agora você tem, que beleza, que bom. Então a gente volta para a história e eu te conto como é que foi essa história de ficar adiando aí por 5 anos e como é que foi adiar depois. Porque a vida sacudiu e a vida sacode. Mas quando a gente está se movimentando no caos, quando a gente está vibrando no caos, quando a gente está em Kensho, a gente ainda não está plenamente consciente. A gente fica dando somebody love na vida. E como é que a gente dá somebody love na vida? Vou te contar. Se distraindo. Como é que eu me distraio da minha própria vida e do meu próprio crescimento? Quando eu mergulho em algo compulsivamente, em algo ou algos compulsivamente. E aí não tem juízo de valor se é álcool e drogas ou se é trabalho, malhação, estudo, rede social. Porque tudo isso pode ser bom e pode ser ruim. As coisas, elas não são boas em si mesmas ou ruins em si mesmas. É o uso que a gente faz delas que as torna positivas para nós ou não, que nos levam em direção ao nosso core ou nos afastam do nosso core. Percebe? As coisas em si não são boas nem más. Sair para dançar não é ruim nem bom. Estudar e não dar espaço para uma vida afetiva ou para uma vida social pode ser bom, pode não ser bom. Depende, isso te afasta ou te aproxima do teu core? Te afasta ou te aproxima do teu bem-estar, da tua saúde, da tua realização profissional, da tua realização afetiva, emocional? Essa é a pergunta-chave. Não é o que você faz, mas como você se relaciona com o que você faz. Lembra do que eu falei no episódio de ontem, dos 3 arcos, né? O arco de fora, das metas, que as pessoas costumam colocar umas metas. O arco que eu chamo de pistas, né? Ou avisos. O arco mais de dentro, em que a gente tem processos, que é o como. E o essencial, o eu real, o profundo. Então,
a partir de que ponto desses círculos concêntricos que você está fazendo as coisas é que vai me dizer, ou vai te dizer, se você está em Kensho ou em Satori. Se você está caminhando no caos ou se você está caminhando em plenitude. Enquanto a gente está caminhando no caos, tudo é muito mais difícil. É sacrificante, é pesado, é exaustivo. Conforme a gente vai caminhando do caos em direção à plenitude, da beira, da borda em direção ao centro, ao eu real, mais leve essa caminhada vai ficando. E mais claras vão ficando as escolhas. Certo? Tudo isso foi aprendido em 25 anos de jornada. E deixa eu só ver que horas são para não perder, né? Tá ok. É só pra gente não extrapolar o tempo. Tô falando dos arcos agora, beleza. Tô bem na fita aqui. Dúvidas sobre isso? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Coloquem um sim, um comentário, um talvez, para eu ter noção de se tá fazendo sentido, se a mensagem tá chegando, porque o importante é que a mensagem chegue até você. Então, quando eu tô na borda, eu tô atravessando a vida em Kensho, eu tô no caos. Tá tudo mais difícil, eu não tenho tanta consciência. Por quê? Porque essa borda é aquela borda que a gente falou ontem, a da carapaça, a da defesa. Então a gente agora vai dar um passinho a mais nessa borda, tá? Nessas estratégias de defesa, porque a gente falou da carapaça ontem, a gente falou que a gente confunde a nossa identidade com a identidade da carapaça. A gente falou que essa borda é a parte mais superficial de nós mesmos, mas a gente não entrou no detalhe, né? Então, essa borda ou essa carapaça que a gente cria, ela se manifesta nessas distrações, por exemplo. As compulsões são uma forma de defesa. Eu me defendo da realidade da minha vida, da realidade das minhas frustrações, de tal maneira que eu me anestesio ou me distraio com outras coisas para não ter que olhar para o que não está funcionando. Então, se funciona bem a minha vida acadêmica, então eu mergulho na vida acadêmica para não olhar para os meus relacionamentos sociais, ou para não olhar para a minha vida amorosa, ou para não olhar para a minha vida financeira. Certo? Exemplos. Não sei como que é na sua vida. Estou falando um pouco do que eu vivi, do que eu vi, do que eu vejo aqui no consultório e nos grupos. Uma outra maneira que você se defende, um outro nome que você pode dar para a sua carapaça eu falei de distração, né? É anestesia. Você dissocia. Sabe, faz a louca, faz a demente? Sabe como é que você faz a demente? Vou te contar. Eu fiz, não é nesse capítulo, é no próximo capítulo que eu vou te contar eu me fazendo de demente. Já te conto. Nesse capítulo eu não fiz não, nesse capítulo eu fiz foi uma distração danada. Eu saio, viajo, né? Me distraio, me divirto. Alegria, vamos celebrar. E aí de novo eu vou ter que repetir para você. Não é o que você faz, é como você faz e a partir de que lugar você faz. Dançar é maravilhoso, sair com os amigos é incrível, socializar é maravilhoso, mas percebe que quando você coloca toda a sua energia aqui, significa que você está escapando de algum outro aspecto da sua vida? Percebe que não tem equilíbrio nessa história? E não vem me dizer que não dá para ter tudo. E anota, a gente pode ter tudo. Não existe aquela dicotomia, sorte no amor, azar no jogo, sorte no trabalho, azar...
não sei nem repetir esse negócio. Isso é uma bobeira, assim, total. É uma crença isso. Eu acreditei muito tempo que eu não podia ter um bom relacionamento, um relacionamento amoroso saudável, bacana, satisfatório, preenchedor, potente, lindo, maravilhoso, tendo uma carreira exitosa. Eu acreditei nessa crença. Então os meus relacionamentos, enquanto a minha vida profissional, Mas a verdade é que a gente pode tudo. Só que para poder tudo a gente precisa estar no eu real, certo? Então qual que é uma outra forma da gente adiar essa consciência, de adiar essa caminhada e permanecer andando em círculos na carapaça, nessa camada? A outra maneira é quando nós... Como que eu vou dizer isso? Quando nós ficamos numa posição de culpar os outros por tudo o que nos acontece. Tudo que nos frustra, tudo que nos decepciona, a gente culpa os outros. Como é que eu faço isso? Ou é no analista, o analista é um ótimo amigo, é um ótimo parceiro para arranjar culpados para as coisas, para as mazelas da sua vida. Nada contra a psicanálise, muito antes pelo contrário, fui cliente de psicanálise por anos, mas a gente está num outro estágio, né, de evolução. Não dá mais para ficar culpando a mãe. Porque não dá mais, tá ficando feio ficar culpando a mãe. Tá ficando feio culpar o pai que abandonou, que praticou abandono afetivo, tá feio. Tá na hora de se responsabilizar, vir pro adulto. E eu tô sendo dura agora, né? Tô sendo má. Tô sendo má com você, por que eu tô sendo má com você? Porque a vida foi bem mazinha comigo para eu aprender isso, tá? Bem mazinha. E quando eu te trago isso, eu te ajudo a que você não precise de 25 anos para chegar na estrada de plenitude. Que você dê um salto. Você não precisa esperar ter 50 anos para sacar isso. Aqui a gente tem não tem passo a passo porque eu não vou fazer caminho de ninguém, mas tem uma lanterninha para ir te mostrando, tá? Para ir te apontando os caminhos. Outra maneira que isso acontece com muita frequência deixa eu ver. Qual é outra maneira que acontece com muita frequência? Quando a gente racionaliza. E eu sou uma expert, a minha camada de defesa ama racionalizar. Mas é que, segundo Foucault, veja bem, Sócrates, veja bem, você não entendeu o meu problema. Você já ouviu essas frases? Você já disse essas frases? Se você tem uma amiga que costuma dizer essas frases, agora é a hora de você mandar o aviãozinho para ela, porque ela não pode perder esse episódio. Inclusive porque não vai ter reprise, que a gente vai tirar do ar, certo? A racionalização é a famosa desculpa. Você tem uma justificativa para todas as mazelas da sua vida. Você não tem promoção porque o seu chefe não vai com a sua cara. Você não tem promoção porque o seu colega puxou o seu tapete. O seu casamento não vai bem porque o seu marido não é o marido ideal por N razões que você pode listar. Você não é feliz no casamento porque o seu filho te dá muito trabalho, ele, enfim, tem dificuldades na escola e você não está na sua profissão e assim vai, e você vai achando desculpas, justificativas. Não, eu não posso, veja bem, eu não posso fazer uma pós agora porque o Juninho está com 7 anos, eu não posso deixar ele em casa. É o estado de vítima, a Carol está dizendo aqui, verdade, estado de vítima. Então eu sou uma vítima, eu não posso mudar de carreira. Veja bem,
Veja bem, não posso me separar agora. Imagina, acabei de ter o segundo filho, como é que eu vou me separar? Racional. Faz sentido para você o argumento que eu usei para não me separar quando eu tive o meu segundo filho? Faz sentido, para qualquer pessoa faz sentido. Então, essa é uma estratégia de defesa muito eficaz. E acredite, quem gosta de usar esse tipo de estratégia de defesa é muito bom em demonstrar por A mais B que essa é a melhor decisão. Só que ele demonstra tão bem que ele mesmo, a pessoa mesma, acredita. E isso vai fazendo com que você continue nessa estrutura que não te permite crescer, que não te permite ser tudo que você pode ser. Tem outra forma da gente se distrair e de adiar o processo de mudança profunda. É exatamente a historinha de o livro de autoajuda, ou o processo de coaching, ou a terapia, ou os florais da Amazônia, ou o tratamento de reiki, ou os cristais e não sei o que lá, terapia. Gente, eu sou terapeuta. E de novo, não é que isso é bom ou ruim. Essas coisas são todas ótimas. Sou usuária de várias delas, inclusive. A questão não é o quê, e isso eu quero que vocês anotem. A questão não é o quê, é como. De que lugar você faz uso dessas coisas. Porque tudo isso pode ser uma excelente estratégia de evitar você olhar para o real e para o profundo do que você precisa mudar na sua vida, do que você precisa transformar para de fato crescer e expressar no mundo toda a sua potência. Como é que a gente usa esse, eu chamo de mix de terapias, tá? Como é que a gente usa esse mix de terapias de uma forma brilhante e que todo mundo jura que você quer realmente transformar a sua vida e que você está realmente investida da ideia de se transformar, crescer, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal? É simples. Você faz tudo ao mesmo tempo agora. Não mergulha em nada. Percebe que fica na superfície? Fica na superfície. Você faz uma sessão de Theta Healing, aí você vai e faz uma sessão de constelação familiar, aí você contrata um coaching, aí depois você toma os florais, daí você vai na sua sessão de reiki, depois você vai na cristal terapia, depois você faz um alinhamento de chakras, depois você vai ao fogo sagrado. Percebe que fica tudo na superfície? É tão profundo isso quanto um pires. E na superfície não existe transformação. A transformação exige de nós uma caminhada, um mergulho profundo ao encontro da nossa identidade real. O seu coach vai te passar as metas e você vai cumprir as metas por 21 dias. No 30º dia você já não está mais fazendo. Por quê? Porque você ficou na superfície do processo. E não é que não funcione o coach, é que o coach funciona, mas ele funciona até um determinado ponto. Mais profundo que isso, você vai ter que ir mais profundo. Não adianta você querer nadar e ver a lagosta lá no fundo do mar, não vai ver. Com snorkel você vai ver os corais. Para ir lá embaixo você vai ter que colocar tubo de oxigênio mesmo. Bota um tubo de oxigênio e mergulha. Outra forma genial de você, eu chamo de terceirização isso, terceirização do processo, né? Falei do mix de terapias. Outra forma de você terceirizar o seu processo, e aí, gente, com todo respeito às religiões, todo respeito. Eu sou extremamente deísta, fui católica praticante, fui kardecista praticante, fui tudo na vida que eu fui praticante. Outra forma de você se distrair, tá terminando o nosso tempo e eu não terminei de falar.
é colocar nas mãos de Jesus. Cara, não faz isso com o cara. Ele é legal com você. Não põe nas mãos dele. É nas suas mãos. E aí eu vou terminar, porque a gente está terminando. Não é Jesus, não é Deus, não é Maria que tem que resolver os seus problemas. Não são os orixás, não é Exu que tem que abrir os seus caminhos. E para isso eu vou chamar de novo o Newton Bonder, que eu trouxe ontem, que eu vou trazer de novo hoje. Primeiro a gente caminha, depois o mar se abre. Te ajuda e eu te ajudarei. É assim que a banda toca, é assim que funciona. Você precisa tomar uma decisão adulta, caminhar em direção à solução. E na medida em que você faz o seu caminho, o universo corresponde. O universo, Deus, Jesus, Exu, Buda, quem você quiser nomear. Quem você quiser nomear, as forças do universo, as forças da natureza, o seu animal de poder. Capite? Então anota. Primeiro a gente caminha, depois o mar se abre. E eu vou deixar um post aqui no meu feed para você me dizer quais os insights que você teve no episódio de hoje. Beleza? Te agradeço muito a presença hoje. Episódio 3 amanhã, 5h55 da tarde. Eu te espero aqui para a gente continuar essa jornada do Caos à Plenitude. E 7 horas da manhã tem Café Terapêutico Especial Acorda. Despertar o corpo e despertar a consciência. Te espero lá. Até a próxima.